Galvão não segurou a revolta e o desabafo veio forte ao vivo no programa Galvão e Amigos. Absurdo, gente. Pra mim é um crime contra o futebol. A arbitragem brasileira virou piada e dessa vez até quem sempre defendeu perdeu a paciência. Ponto, pra mim acabou. Luxemburgo entrou na roda, Casagrande também, e o que era crítica virou discussão quente e a verdade veio à tona. O VAR vai acabar matando o futebol. O futebol brasileiro está sendo destruído pelo apito? Bora pro vídeo. Agora eu quero ir para as polêmicas. Eu quero ir porque eu tô incomodadíssimo com a arbitragem brasileira. Muito incomodado. Independente de um time ou de outro time. Eu tô mais incomodado ainda com o VAR. Tem coisa que... Por que não chama quando tem que chamar? A gente tem que falar disso, não, Luxemburgo? Por que não chama quando tem que chamar? Poxa, que chama... E faz o quê? A arbitragem que briga com a imagem. É isso que nós estamos mostrando aqui. Tá aí no ar para vocês. A arbitragem que briga com a imagem. Então, separamos 1, 2, 3. Tínhamos separado 3, separamos 4. Que é o do Bahia com o Ceará agora. Então começa. O Renato reclamou muito do pênalti do Arias. O juiz foi Matheus Candançama e eu queria saber que é o cara do VAR que não chamou. Se virem aí. Se virem aí. O cara do VAR que não chamou o juiz para ver ou ele foi ver? Não foi ver, não. Então, disse que não foi pênalti. Mas quem? Me dê os nomes, por favor. Tem 28 na produção aí. Vambora. Brincadeira. É uma brincadeira. Vamos mostrar primeiro. Vamos mostrar primeiro o lance entre o Lucas Alter. Vambora. Aí o Arias partiu. Aí agora. Vamos por todos os ângulos. Eu acho até que ele pode ter exagerado na queda, mas... Olha a posição do árbitro. Era excelente para ver o lance. Olha lá. Já começa com você. Eu acho que ele acentuou muito a queda. O puxão de camisa não foi para aquele tipo de queda. Por isso que eu acho que o árbitro se perdeu. Na visão dele ali, ele viu mais o cara acentuando a queda do que o puxão. Mas foi pênalti ou não? Se for pelo puxão, foi pênalti. Reginaldo. Pênalti. É verdade que isso que o Casão falou, o jogador se jogar em seguida, ele dá aquela ideia de simulação que, como todo árbitro do mundo, fica de olho no jogador brasileiro. Renato. Para mim, pênalti. Desde o primeiro momento em que eu vi esse lance, na minha opinião, pênalti. Pelo puxão, eu vi aquela questão da intensidade, se esse puxão foi suficiente, mas para mim, um pênalti deveria ter sido marcado. Marcos. Não, acho que ele exagerou. Se a regra disser que segurou a camisa é pênalti, então marca. Mas pelo visto não é isso, porque o juiz estava bem posicionado e achou que o Arias exagera. Não foi puxado o suficiente para que ele tome e não marcou. Você agora, marcava o pênalti ou não? Só uma coisinha rápida. Vai. O puxão que o zagueiro deu não é para o atacante cair com as pernas para cima. Você puxa aqui, o cara não cai com as pernas para cima. Você cai e ele agarra a camisa, mas ele nem puxa. Então, é isso que o árbitro levou em consideração. O Arias caiu com as duas pernas para cima. Por que ele agarra a camisa? Por que ele tem que puxar aquela camisa ali naquele momento? Não, sim, eu tô falando só que a queda foi acentuada. Polêmica é polêmica. Eu daria o pênalti, mas a queda foi acentuada. Bom, só acho o seguinte, professor Luxemburgo. Se esse lance fosse no meio campo, o cara ia parar, ia ser falta e tomar um cartão amarelo. Então, por que na área é diferente? Agora, se foi pênalti, não existe meio pênalti ou mais ou menos, não. Foi pênalti. Agora, se a ação do cara, o juiz tem que estar preparado para saber se o cara enfeitou demais ou não, mas foi pênalti. Ele que deu pênalti. Se o cara enfeitou, é outra história. Ele tem que ver a primeira ação. A primeira ação foi de pênalti, ponto, para mim acabou. Nós vamos passar por outros, mas segura um pouquinho, porque eu quero falar uma coisa aqui. Eu estava até falando isso com o Arnaldo, o César Coelho, com o Telmo Zanini, outro dia. O VAR vai acabar matando o futebol. Porque tirou a dúvida do lance, tá certo, a técnica. Gente, é completamente diferente o árbitro vê na velocidade normal do que essa coisa em câmera lenta que o VAR fica vendo. É completamente diferente. Então, alguns lances parece que a pancada foi maior do que foi, que o puxão foi... Eu acho que foi pênalti. Mas essa coisa do VAR, ela está sem controle. E cada lance, o torcedor tem que esperar 5 minutos para saber se grita um gol, se não grita um gol.
Se ele para de gritar o gol, isso é um absurdo, gente. Pra mim, é um crime contra o futebol. Não sei o que vocês acham. Mas, Galvão, você tocou num ponto importante. O VAR tá cometendo erros impressionantes. Só que aí você vai para um jogo em que o juiz teve a possibilidade do VAR chamar ele ver que foi pênalti, ele não dá o pênalti. Foi lá no Grêmio Inter. Quer dizer, então saiu do VAR, veio para ele chamar a responsabilidade. Não, foi pênalti. Ele pega e não dá o pênalti. Então como é que você vai... A gente vai estar aqui sempre com esse negócio aqui... Mas não seja assim, a modernidade, o impedimento, não sei o quê... Mas não pode parar o jogo, tudo para. A coisa que mais me incomoda em tudo é aquele impedimento da unha do pé. Do pedaço da mão, do ombro, que lá não existe. Mas isso não tem nada a ver com o VAR, isso tem que mudar a regra. Tem que ir o VAR. Mas eu tô falando que o VAR é a regra, mas o VAR é que mostra ali, tava o dedo do cara pra frente. Tá. Eu tô falando de outra coisa, sabe o que eu tô falando? Eu tô aqui, o outro tá aqui. O atacante. O mundo inteiro tá vendo que tem 3 metros de impedimento. E o Bandeira fica com a bandeira baixa. A ordem dele é só levantar a bandeira. Na hora que ele pega a bola. Quando acontecer for gol, for pra fora. Até o dia que alguém quebre uma perna. Por que não para? Nós já falamos disso, né, Bandeira? Por que não vai deixar decidir lá, um dar uma pancada no outro? Isso é um absurdo, mas aí não é o VAR. Aí é International Board. Agora, nesse lance, o VAR não chamou. Jogada, você não vai poder revisar a jogada. Então, por isso que eles recomendam que, mesmo quando está muito nítido, até vendo de casa, na TV, é para poder concluir a jogada para que possa ter a revisão. Porque se ele interrompe antes, a revisão não vai acontecer. Isso é regra. Eu acho uma coisa meio absurda. Mas eu acho que nesse ponto o Galvão tem razão, porque pode acontecer uma dividida do goleiro sair com o zagueiro, o atacante de Brau, o cara dá um carrinho, quebra a perna e o cara estava impedido, estava claramente impedido. Graças a Deus não aconteceu nada sério, mas já viu várias. Vamos embora para mais uma polêmica. Vamos embora ver. Nessa do Fluminense, o VAR não chamou porque o VAR concordou com o ato. Os dois acharam que não foi pênalti. Então ficou nessa. Por que não chamou? Porque o cara achou que não era e o VAR achou que não era. Aí não chamou para ver. Só que os dois erraram disso. Vamos lá ver. Por isso a frase do Renato. Vamos lá ver, São Paulo e Santos. Isso aí para mim foi um... O Brazão, um goleiro, que aliás tem jogado muito bem. Pênalti claro. Olha onde vai o pé do goleiro. Onde vai o pé do goleiro, quer ver? Vamos ver o lance. É isso que eu digo. Quando entra nessa câmera lenta, se modifica a intensidade. Que é isso? A perna esquerda nem toca na bola, vai no pé direito. E a perna direita chuta com o joelho do outro. Exatamente, olha lá. Absurdo. Tem um detalhe que muita gente fala assim, tocou na bola antes, mas tem uma sequência jogada. E se na sequência você tem uma falta, porque para mim, o primeiro momento até poderia gerar uma dúvida, mas no segundo não há dúvida. Ele acerta direto o jogador de São Paulo. Levanta a perna e pega o joelho. Tocar na bola é fundamental para análise do árbitro. É fundamental, porque se você estiver caminhando aqui com a bola aqui, tocou na bola, ela muda de direção, se tocou na bola. O problema é quando você toca na bola, você continua com o pé. E a maioria dos jogadores e atacantes, quando você toca na bola, eles deixam o pé chegar para poder dar a intenção que pegou ele, mas pegou primeiro na bola. Então existe uma armadilha. Mas não foi o caso desse lance. O cara não chega e o segundo lance é... O Matheus Alves, que é um garoto muito bom, fez uma grande partida ontem, um número 10, um 10. Ele estava levando a perna para passada para ele driblar o goleiro. Nessa passada aqui, o goleiro pegou no meio do joelho dele. A perna esquerda estava se movimentando para tocar a bola que ela estava passando exatamente. Aqui. E a perna do goleiro veio. Então vamos embora. Todo mundo achou pênalti. Grenal! É uma das maiores rivalidades do futebol mundial. É sempre um espetáculo, uma coisa maravilhosa o Grenal. O juiz foi o Braulio Machado e não deu pênalti. E o Aguirre derrubou o Aravena no jogo ou não, roda pra mim. Vamos lá. Renato, eu deixo pra você. Olha, eu fiquei numa situação, como torcedora, ainda bem que esse pênalti não foi marcado, adorei. Tava sofrendo no momento em que ele foi chamado pelo VAR, mas ele deveria ter marcado a penalidade. Para mim, ela aconteceu. E não tenho nem muita dúvida nisso. Agora, ele marcou uma penalidade pró-Inter, que na minha opinião foi corretíssima. Ele foi chamado, e assim, eu fiquei impressionada até com a coragem, porque ele estava na casa do Grêmio, a torcida do Grêmio, que a gente fala de juiz caseiro, ele foi chamado para uma revisão, revisou e manteve a decisão dele de campo. Me dá o nome do cara do VAR, que eu quero ser justo com ele. Wagner Hillway.
Ele achou que foi pênalti, ele chamou o juiz, pediu pro juiz ver, disse que foi pênalti, o juiz achou que não foi. O zagueiro nem encosta na bola. O zagueiro não chega nem na bola, só pega o corpo do atacante, na passada. O atacante tá dando uma passada, ele pega no meio, cara. Razão. Não tem. Eu acho que não há dúvida nenhuma também nesse O lance. técnico, o Velvet falou isso aí. A gente estuda juiz, adversário, uma série de coisas. O Braulio deixa o jogo seguir. É que nem o Rafael. Rafael também deixa muitas jogadas fortes acontecer. Segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo. Então, como ele estava nesse jogo aí, que é um jogo pegado, ele estava deixando seguir o jogo, ele interpretou também que ali não é lance para seguir o jogo. Porque se você pegar no aquilo jogo que você como um falou. todo... É aquilo que você falou, se é no meio campo, marca. Sai no meio campo, então é o seguinte, o Rafael, eu falava pra ele, atuando comigo, eu falava, rapaz, você tem que apitar o que acontece no jogo. Se é falta, se não é falta, não é falta. Não adianta você ter o teu jogo é uma coisa. Segue o jogo, não foi falta porque só encostou, não. Falta é falta, que não é falta, não Ele é achou falta. que foi disputa de bola, cadeira com cadeira, mas ele não viu a coxa do Exatamente. jogador batendo na perna. Vamos Ele lá só que- ficou na disputa. Se ele fosse ver isso aí, ele ia dar o pênalti.